Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana Caservedin, estagiária do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, que é vinculada à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, e Assuntos Comunitários da Universidade de Passo Fundo. Eu não sei se já tem gente entrando. Oi pessoal, tudo bem? Como é que tá o som? Tá tudo certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre os possíveis diálogos entre as artes visuais e teatro, com o nosso convidado Felipe Lemos. Vou falar um pouquinho dele para vocês, tá? Felipe Lemos, ele é ator, diretor teatral, professor de teatro e produtor cultural. Ele é natural de Passo Fundo e é formado em teatro, produção cênica, pela Universidade de Passo Fundo. Ele também tem experiência em mais de 12 países. Ele desde pequeno teve ligação com a arte, com seu pai no carnaval, mas também com a música e com a dança. Em 2010, fundou com sócios a DIA Indústria da Arte e a Escola de Atores da DIA, instituições que tornaram referências em pesquisa e ensino teatral no Rio Grande do Sul e que está em atividade há mais de 10 anos. Então, vamos esperar o Felipe solicitar a sua participação. Vamos ver aqui. Acho que agora vai funcionar. Bom, para contextualizar um pouquinho, antes, enquanto vai falar, agora funcionou, eu acho. Conectando. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Vou só regular a altura aqui. Tudo bem. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre Pode falar. o trabalho, tá bom? Tá ok. Bom, nas artes visuais a gente vê muita possibilidade de representação da realidade, como pintura, esculturas, desenhos, performances, que tem uma forte representação da realidade, como crítica, sátira, enfim. Assim como nas artes cênicas, né? Por isso a gente convidou o Felipe para falar um pouquinho mais sobre essa área, para a gente ter um pouquinho mais de opinião, e ele fala um pouquinho dele, um pouquinho do trabalho dele também. Então, seja bem-vindo, pode. Ai, ai. Então, primeiramente, um bom fim de tarde a todos, né? Tô muito feliz. Tá me escutando bem aí? Eu estou escutando. Acho que o Então. pessoal também. Tô muito feliz de estar participando dessa live e poder estar falando dessa junção, né? Que na verdade eu acredito que eles andam sempre junto, né? A arte, ela é tão simples e ao mesmo tempo tão complexa historicamente, na história da humanidade, tudo, né? Então, acredito eu que para nós poder falar um pouquinho de teatro e arte, vamos pensar um pouquinho das artes visuais, artes plásticas, as artes em gerais, aquela arte que preenche no espaço e não uma obra. Vamos vincular a obra de arte, vamos vincular que uma bela apresentação é uma obra de arte, né? Mas vamos tentar ver aonde que elas se misturam, assim. De onde é que surgiu isso? Pode ser? Então, então tá. Primeiramente, assim, ó, se nós parar para pensar ali, né? Vamos lá na pré-história, vamos voltar. Eu sou bem arcaico, tá? Eu gosto de conversar de uma forma mais dinâmica, assim. Eu não sou muito de pontuar que data ou que época, porque eu não sou um historiador. Sou um mero aprendiz da vida, né? Então, vamos pensar lá que a gente tem a pré-história, né? Vamos voltar lá no início lá dessa organização do homem, antes dele vir ali no Homo erectus, é isso? Vamos começar ali no tempo paleolítico, lá na Idade da Pedra. Vamos começar lá. Então, olha só, o teatro em si, tá? Ele vem de várias explicações históricas. Eu posso te explicar uma e ser um ponto de vista e você me explicar outra. A palavra teatro lá do grego e tudo tá bem certinho.
ela tem o dia, a hora e tudo como foi. Mas as manifestações artísticas, cultural, que futuramente pode chegar a uma performance artística, que eu vejo muito como uma obra de arte, né? Que daí vem a junção do artista com a tinta, com toda essa questão ali, que vem a questão da escola também, tanto para teatro como a escola Belas Artes e tudo que vem dando essa fusão. Vamos pensar um pouquinho mais arcaico e já chegamos ligeirinho nessa mistura entre estética e aonde que ela acompanha, aonde que o teatro está envolvido nisso e qual que é a diferença de uma arte viva que vai desaparecer rapidinho e de uma outra arte que vai se eternizar e que vai virar objeto de desejo, objeto de decoração e a própria... Opa, virou ali. E a própria peça de teatro também vai virar isso no futuro. Então, olha só, se nós pensarmos lá na época da caverna, a partir que um ser humano se comunica com o outro, já gera uma interação que a gente chama de teatro. Eu preciso me comunicar. A partir de que um ser humano se comunica com o outro, é considerado um teatro. Não é o teatro moderno, não é o teatro que a gente faz. É uma brincadeira, né? Então, que ela surge de lá. Mas vamos parar para pensar que lá também surgiu as manifestações ritualísticas, as manifestações artísticas nas pinturas das cavernas. Tudo ali começou ali, né? E olha onde ela veio parar, né? Eu acredito que ali ela tinha um propósito. Tinha, mas eu não estava lá. De repente, o propósito é o mesmo de hoje. Mas a gente sabe que era para... por exemplo, lá nas cavernas, a primeira manifestação artística catalogada são as pinturas, né? Vamos pensar que se a gente estudar lá, por um lado do Ocidente, eles mostravam como que eram as caçadas, né? Então, tu olhava para uma caverna, tinha várias pinturas de vários homenzinhos tentando dominar o espírito de um grande mamute ou de um grande búfalo, ou seja o que for. Eles imaginavam que no outro dia, talvez psicologicamente até bate, né? Você imagina que no outro dia essa caça vai estar mais frágil, porque você invocou um espírito e aprisionou aquele espírito na caverna. Mas se você pensar lá na época, lá pro lado do Egito e tudo, já não. Os desenhos era tudo para as famílias dos faraós, e tanto que vinha até na como é que chama ali? Na lapidação ali para os funerais, se fazia toda aquela pompa, né? Mas as duas estavam se comunicando da mesma forma. Vinha principalmente para catalogar o momento que estava vivendo. Ela vinha para registrar o momento. Só que se tu parar para pensar lá, a partir do momento do surgimento do fogo, fogo é luz, fogo é manipulação, a carne já se frita, é muita coisa, né? É muita coisa. Mas eu costumo dizer que quando aconteceu o fogo, a noite virou dia. E se a noite virou dia, eu parei de dormir tão cedo? Porque antes, ao anoitecer, se dormia, né? Vamos pensar nisso. A escuridão plena, não tinha nem poste de luz, nem nada, só a luz do luar. E com o fogo, vamos dizer que precisava aumentar um pouquinho essa noite. Então, começa a vir os rituais ao fogo, aí já entra o coro, e daí do coro já dá para criar um instrumento. Então, as artes, elas estão meio que ligadas, juntas, né? Então, vamos pensar que dali eu posso começar a fantasiar deuses e dizer como que eles eram, e começar a escrever por tudo, pelas cavernas, achar algum material que possa ficar ali, e tanto é que estão até hoje, né? Essas manifestações em caverna. Então, cada historiador vai dizer uma forma de interpretar ela. Mas, para nós hoje, ela é uma forma artística. É uma forma de catalogar o que a humanidade estava vivendo para uma eternidade. Então, hoje, o que o teatro faz hoje, em união disso? A mesma coisa. Só que ele se modificou um monte com o passar dos anos. Começou lá naqueles rituais e era tudo para elevar um deus. E depois,
ele já vem com a ideia de ser um entretenimento. A arte também. Ela era para aprisionar almas, para mostrar coisas, o seu feudo, a família, o imperador, seja o que for. Seja o que for. Mas depois ela começou a ficar bonita, começou a ficar legal, começou a fazer parte da vida. Eu costumo dizer que ela nunca... Eu acho que a arte e o ser humano, eles poderiam ser uma coisa só, porque um não vive sem o outro. A gente não vive sem a arte de uma roupa, a arte de uma parede. A arte, ela é tudo. Mas é lógico que tem a separação. Artes plásticas, artes visuais, como é que chegou a ser isso, a música, a dança, a arquitetura, o desenho, tudo. Mas é essa fusão de tudo isso que nos transforma esse ser humano, que absorve a arte e que, através da arte, tem uma vida melhor. Tem uma vida melhor. Porque daí tu para pensar que nós estamos lá nas cavernas, né? Eu cacei o dia inteiro. Qual que é o meu momento de lazer? Qual que é o meu momento de endorfina? Qual que é o meu momento prazeroso? Quando eu sento para contar sobre os meus feitos, sobre a minha caçada. E alguém está escutando, não é? Então eu tenho um artista contando sobre como que foi a caçada, e eu tenho um outro artista pintando como que essa caçada foi, eu tenho um outro artista criando uma roupa adequada para a minha próxima caçada. Então, a comunicação era esplêndida. E é a mesma coisa hoje. Só que, porém, hoje, a arte é estritamente usada para entretenimento. Ela é para entretenimento. As pessoas trabalham o seu dia todo e elas precisam parar. E quando elas param, elas consomem algo. E algo está na música, está num belo quadro, está na decoração da sua casa. É muito necessária, ela faz parte. Então, o mesmo teatro que eu tô hoje, quando eu começo a estudar arcaicamente lá, né, que era um entretenimento, só que antes era muito mais sério. Ó, Deus! Mas dali um pouco esse ó, Deus virou Deus. A gente se apropriou disso. Então, junto disso, o teatro se modernizou-se. Porque ele está lá, ele está vindo, tem uma necessidade dessa contação de história, tem, né? Quem não gosta de uma fofoquinha? Quem não gosta de saber da vida de Beltrano e de Ciclano? Quem não gosta de saber sobre a política de uma forma mais legal? Aí, então, para pensar que, claro, que às vezes as pessoas gostam da coisa muito metódica. Não, isso é isso e aquilo é aquilo. Eu, Felipe, não. Eu vivo a minha vida suavemente e tudo é para tudo. A gente precisa de todos. Para mim, tudo é arte. O cara que vai trabalhar no motor do meu carro, ele pode trabalhar de uma forma que, para mim, aquilo é uma arte. A arte, ela está envolvida em tudo. A arte de nós colocar o que a gente tem de bom, mas como se a vida fosse um molho salgado e o grande segredo fosse o açúcar, para dar aquela pitadinha. Então, todo mundo que consegue botar uma açucrinha vira arte, né? Ele vira uma obra de arte. Nossa, esse bolo é uma obra de arte. Mas aí tem essa separação que diz que não. A arte tem que ser só o que é o quadro, ou só do artista. Puro ego. Puro ego. Aquilo é uma outra coisa. É puro ego. Porque se tu parar para pensar, né? Não sou eu que posso me intitular artista. São as pessoas que podem dizer que o que eu fiz é tão importante que é uma obra de arte. Até um filho pode ser uma obra de arte para uma pessoa espiritualizada. É uma grande obra, a obra mais plena. Então, vindo de toda essa fusão, tem essas artes que nós estamos falando agora, que é música, teatro, que são artes daí já metódicas, né? Ela tem um propósito. Tem um propósito. O teatro. Qual é o propósito do teatro? Primeiro é só teatro. Só teatro. É uma pessoa contando a história para alguém. E essa história talvez seja a verdade, mas talvez ela seja tão boa que nos toca e nos move pelo momento que a gente esteja descansando. Descansando a nossa alma, a gente absorve e vai ali, se alimenta de uma bela música, de uma bela dança,
quando liga a TV, hoje na arte moderna. O teatro fez isso. Só que as artes, eu acho que ela foi a salvação da humanidade. Se tu parar para pensar a evolução da arte, daí não vou colocar muito lá, sabe? Nem de que estética era, se era barroco, se era rococó, se ela é o que está vivendo a humanidade naquele momento. Se estamos todos brilhosos, então vamos colocar uma arte pop aí e tudo vai funcionar. Mas eu acredito que vamos pegar após ali Cristo, né? Estamos uns 2000 anos aí após. Nós se reinventamos, sim, mas nós usamos todos os tipos de arte a todos os dias. Tem dias que a gente está mais medieval, tem dias que a gente está mais barroco, tem dias. Tem dias para tudo, porque alguém fez esse legado. E isso alterou toda uma história. Alterou, se tu pegar lá e vir dividindo, né? Quais são os períodos, desde do renascentista, pegar todos esses períodos, olha o legado dos artistas. O artista que era um físico, que era um filósofo, que era alguém desbravador. Cara, eu acho que a humanidade ia ser uma folha em branco sem as artes. Não ia ter mais nada. Porque quando tu vai estudar historicamente, se tu pegar desde o imperador, Alexandre o Grande, o que ele fez? Ele queria ponte, ele queria construção, ele queria obras de arte. Se tu pegar lá o que é muito famoso, eu acho, nessa coisa de começar a apreciar a arte, da arte começar a ser remunerada e tudo. Se pegar a época do... Como é que chama? Napoleão. Aí, tipo, tudo tem que ser guardado, a luxúria. Então, veio essa época. Então, cada época fez a sua parte. Eu acho que antes viu umas criação gigantesca, né? Imagina o cara sair de uma arte renascentista e criar um gótico, o modernismo. O modernismo. Tipo, o que era o modernismo, né? Então troca tudo isso, agora sobe, deixa mais alto, deixa mais imponente, tira a perspectiva, né? Tudo o quanto mudou, mas daí dali um pouco me vem o surrealismo, que vai retorcer tudo, né? E vai fazer a gente enxergar no nosso psique lá. Então o que eu quero dizer com isso? Que o próprio teatro ele bebe disso, né? Se nós pensar que ele acompanhou exatamente os momentos históricos, desde a Idade da Pedra, e que não tem muito como mudar. Por exemplo, que teatro ia ter na Idade da Pedra? Sei lá, eu ia colocar um couro, né? Um couro aqui, ia botar uma cabeça de boi, me pintar assim, e vamos afastar os demônios. Demônio poderia ser algo de fraqueza? Eu acho que nem tinha isso, né? Essa aí é uma denominação que veio depois, né? Isso aí, Gil Vicente que nos diga, né? Que ele criou o diabo na escrita, né? Que legal isso, né? Tem uma campanha tocando, mas deixa que toque. Então, o que acontece? O teatro, eu acho, tá? Que ele é o irmão das artes. Porque, olha só, o artista tá lá, ele tá criando coisas. Quando não há mais uma... Tá tocando uma campainha ali, desculpe. Quando não há mais uma necessidade, né, da composição daquela arte, aonde que ela se manifesta? Nos figurinos, na história daquele artista, na história daquele povo. Então, nós somos uma continuação. Nós continuamos algo que é difícil explicar se nós estávamos primeiro, o teatro foi a primeira coisa, posso comprovar, no meu ponto de vista, né? Um ser humano olhou para o outro e se manifestou. Vou te contar a história da minha caçada. Ele está fazendo um teatro, né? E o outro disse, e eu vou te mostrar ela nas paredes. Não tem como saber quem chegou primeiro. Eu sei que o artesão que faz artesanato lá, que fez as primeiras
Vamos pensar lá na pedra, lá, né? Que começa a idade não, não... Hã? Lascada, de fazer as pontas de flecha, essas coisas. Foi um pouquinho depois do Paleolítico, né? Na era do metal ali, tudo começa a talhar, e daí vem a era do bronze e tal. Então, o artesão, não vamos pensar o artista, o artesão, que eu acho que é a mesma coisa, né? Que ele fazia por uma finalidade, né? E hoje também se tem uma finalidade. Só que a finalidade de hoje é muito para nos embelezar, né? Que isso já vem muito depois. Isso aí, essa questão, daí já vem lá na... Daí que vem no teatro de hoje, que ele se modernizou. Vem na Grécia, vem em Roma, vem na Mesopotâmia, vem nos povos asiáticos, com Butô, no, Kabuki. Porque quando fala de teatro, todo mundo já vai correndo. Ai, Grécia! Cara, a Ásia já está há muito tempo aí. E eles faziam belas apresentações. Mas é que na Grécia se colocou o nome de teatro. Os gregos é a maior propaganda do mundo, né? Tudo que não tinha nome, eles davam nome e davam uma organizada. Então, de lá, tira-se a figura do coro, né? Bem de coral, quebra-se a cortina e começa a vir com o teatro de texto. Começa a vir o teatro dirigido por um filósofo. Todos os filósofos tinham companhias de teatro. Inclusive Sófocles. Não sei se já ouviste falar. Sófocles escreveu Édipo Rei. Interessante, não sabia disso. Olha que interessante, isso aqui é fofoca, tá? Depois, se quiserem comprovar o contrário, é só um ponto de vista, né? Me fofoquearam, eu não estava lá. Sófocles, ele, além de ser um grande filósofo e escritor, ele escrevia e dirigia seus espetáculos. Ele dirigia seus espetáculos, diretor. E foi da companhia de Sófocles, que daí agora eu elimino esse meu assunto arcaico, histórico, para a gente poder seguir para um futuro, né? Um futuro é bom, mas ele tem que estar acompanhado de um passado bem organizadinho, né? Para ter um futuro bom. Então, Sófocles, na companhia de teatro dele, companhia de Sófocles, existia um cara que o nome dele era Tespes, tá? Olha o que acontece. O teatro era ele foi se modernizando. Daquele cara das cavernas, vai melhorando, né? Coloca em todas as artes, ele vai melhorando. Vai desde o Bobo da Corte, mas ainda não tô lá. Eu vou chegar no melhor teatro que a gente tem hoje. Antes de chegar ali, precisa saber que cara fez isso. Antes era um povo que saía mambembe, fugindo, mostrar seus músculos, amassar seus ferros. Era como se fosse um circo, né? Mas o Tespes fez uma coisa muito legal para a humanidade. Não se existe foto dele, tá? Mas se existe até a máscara dele. E sabe que a fofoca boa, ela permanece uma vida toda, né? Então, o Tespes foi a primeira pessoa que quebrou o coro. De tudo. Das artes e tudo. Olha só como era muito presente no teatro. O teatro era uma obra de arte tão complexa que quando ela terminava jamais poderia ser igual. Até hoje. Porque ela é ao vivo. Então é uma obra de arte que você tem que absorver naquele minuto. Não é um quadro que tu pode usufruir e pensar de várias maneiras conforme o dia, ou uma escultura, ou seja, qualquer manifestação. O teatro não. Ele é ao vivo, presente. Tu tem que olhar todas as manifestações artísticas que estão nele, que estética é ele. Então vamos pensar que esses caras, antigamente, olha só, era uma pintura, era um quadro, tá? Eles usavam máscaras, que essa máscara já ajudava, né? Ó, se eu botar aqui ó, na mão, ó, e começar a conversar para cima, ela vira um megafone. Então, nos anfiteatros, os anfiteatros eram arenas, igual de time de futebol. Uma arena, eles pequenininho desse tamanho, aí vinha um artista e fazia uns coturnos desse tamanho. Para eles ficarem grandes. Lá embaixo. As pessoas falam até hoje que os teatros era para manifestações políticas. Era entretenimento para os políticos. Para encontros políticos. Para te ver como a gente retorce a história, né? Claro que ia ter os que fazem manifestação, tudo bem. Sempre tem um ponto de vista
ao contrário, graças a Deus. Mas o que que acontece? Esse cara, Tespes, tá? Pensa lá naquele coro, pensa num quadro, numa obra de arte. É um coro, 30 pessoas recitando poesias. Oh, oh, batatinha quando nasces. Para ele, tava meio chato só falar sobre Deus, tá? Que o teatro ele é de uma essência, né? Da Deus Dionísio, todos aqueles ritual que toda a humanidade sabe. Mas ela não acompanhou o crescimento artístico dele, né? E como que fica. Então tava esse cara, vamos pensar lá ele, ó, Deus Dionísio, Deus do vinho e da fertilidade. Daí um pouco ele olhou e quebrou o coro. Olha só o que é quebrar o coro. Tô cansado de ficar nesse coturno aqui, parado, e eu vou quebrar o coro e vou dizer, eu, Deus Dionísio. E agora? Aceite que Deus tem a forma de uma pessoa. Tipo, Deus era muito grande, a mitologia grega fez isso, né? Mito, uma mentira. Deu uma travadinha ali. Então, o que que acontece? Na mitologia, ela dizia como que eram os deuses, e a mistura de um deus com um terráqueo e viram um semideus, e tem todos aqueles desenhos. Ele quebrou esse coro, que era um deus em forma de pessoa. Então, ele é o primeiro ator. Aí que começa essa interação mais artística, mais de ligação, de que há uma necessidade de se modernizar, de trazer a arte para dentro, de tirar a máscara. Então, até então ali, o teatro era só, as máscaras eram usadas para dizer que jeito era aquele Deus, né? Como é que era aquele monstro? Por exemplo, a mulher era representada por máscara, porque o teatro era só homens. A mulher vem pro teatro lá no teatro elisabetano, sabe? Veio no medieval ali. Que daí é lindo, né? Porque a época medieval eu acho magnífica. As suas vestimentas, o bronze, as roupas. Aí os próprio teatro italiano e tudo já vem o palco, né? Já vem as coxias, os artistas, e junto vem vindo toda aquela idade medieval ali, foi o ganho, né? Mas ele tem toda essa pompa por causa da Grécia, de Roma e tudo. Graças a Deus, eles que deram esse up de contracenar textos. Daí as pessoas falam lá sobre contracenar texto. Por exemplo, assim, o teatro serve para quê? Olha, para mim é só um entretenimento. Agora, para você que está assistindo, aceite, porque as pessoas vão no teatro para se ver. Ver os seus monstros, ver os demônios, ver o pai com a mãe, ver as amantes, ver seus filhos. Então eles aproveitavam para botar seus filhos travestidos, né? No teatro ele vinha, e eles davam risada como se não fosse com a vida deles. E daí, olha só, o teatro é a maior obra-prima que tem, porque ele fala do ser humano e o ser humano não aceita que é ele. Só porque a gente aumenta um pouquinho, né? Claro que a gente aumenta, mas essa figura de anjo, demônio, a pintura, a parte da própria vida, vem disso. Então, essa fusão entre uma obra de arte e o teatro, eu acho que não existe. Acho que eles são a mesma coisa. E que tu tem que aproveitar e o outro tu pode aproveitar. Mas teve um momento que as pessoas queriam, né? Eu não sei dizer qual foi o momento certinho que mudou da parte de ser artesão para ser artista, para ser uma obra, para enfeitar castelo, e daí vem vindo tudo aquilo. Só que as escolas de artes, elas já vinham com teatro junto. Entendeu? Vem, porque era a escrita literária, né? Mas diz que desde o primeiro texto lá, é Gilgamesh? Não sei, tá? Eu não sou historiador, né? Depois também a gente pode até ver sobre isso. Desde o primeiro texto já foi encenado. Há uma necessidade
de mostrar o que está acontecendo através do teatro. O teatro é a maior representação, é o espelho da vida. Então, se ele é o espelho da vida, é no teatro que carrega as obras de arte, o figurino. Felipe, quando fala da aula, não sei. Colocaram umas perguntas que eu não sei. Porque tu tem que me cortar, eu vou falando, né? Porque, na verdade, eu consegui resumir. E, pessoal, eu esqueci de falar no começo, mas se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer nos comentários que daí a gente vai respondendo, tá? E o comentário foi mais um elogio que foi Felipe quando fala da aula, né? Ou seja, que né, a tua fala está sendo muito agregadora, que as pessoas estão gostando. Que Então, bom, pode. que bom. Porque eu sou um desbravador dos estudos, mas para tirar as místicas do estudo. Eu sou contra a gente usar o estudo não a nosso favor, que ele não seja suave, que ele não seja generoso. Então, a história da arte, para mim, ela é muito viva, sabe? Tipo, eu gosto de brincar. Eu sei lá que teve a pré-história e depois a gente, ó, vem uns amigos lá da Argentina, Carlos, é secretário de Cultura em Corrientes. Que legal. Então, tipo assim, ó, quando a gente fala disso, que a gente vai levar essas histórias vivas, né? A gente só não vai só levar as histórias. Alguém tem que levar as nossas histórias também, né? Porque, por exemplo, assim, às vezes a gente é muito preso ao passado. Ah, mas me diga que estética você vai usar. A minha. A minha é uma junção de tudo, é uma cópia universal do mundo. Então, porque se a gente pensar lá nas artes hoje, a arte faz muito isso, né? Pelo menos no meu tempo, parecia que tudo tem que estar organizado por época, por período. Os próprios museus, né? Você falou ali dos países, né? Na verdade, eu não trabalhei em 12 países, eu fui em busca da verdade para mim, né? Porque as pessoas contam muita coisa pra gente, né? Que leu num livro. Mas o livro é só uma interpretação dos olhos de quem viu, não dos meus olhos. Então, até chegar na minha cabeça e ele já é uma tradução. Vamos pensar lá que um livro é uma tradução do latim arcaico, greco, romano e bota tudo junto. Ele vai chegar com uma percepção parecida do que foi, né? Então a história da arte, ela é muito melhor se você vai para observar e ver qual é a tua história na arte. Então a minha, eu costumo dizer que é essa. Tem um homem nas cavernas que se encontra com o outro, eles estão entediados, e um quer contar a história das caçadas, e o outro nem é caçador, tá? Eu acredito que quem faz teatro ali não é muito caçador. Vamos pensar que se eu tivesse lá naquela época, sai todo mundo para caçar, eu escuto aquelas histórias e saio contando para todo mundo. Essa é a minha função. E eles me dão uns ossos para comer ali e eu não preciso ir caçar, porque eu teria pena de caçar se fosse hoje. A gente não muda muito. Eu acho que a gente até aprenderia como se caçar, mas eu acho que desde aquela época tinha os que não caçavam, tinha os que não iam comer carne, tinha. Eu acho que o mundo ele só é a sua própria imagem e semelhança do que é agora. Tinha o egoísta, tinha o artista, tinha a mãe cuidando dos filhos, tinha o pai que cuida dos filhos, tinha toda essa diversidade. E a arte veio para mostrar que isso não ia se perder, que ela vai continuar viva. Desde de um pensamento alucinógico lá do mundo se derretendo, de uma arte de Dalí, de uma arte surrealista, né, da mágica de que o tempo é relativo, que essas coisas assim, o artista ele veio para fazer com que a gente não esqueça, não para se fazer pensar, para a gente não esqueça de quem nós somos. Tá vendo aquele colorido? A paisagem, né? Eu vejo o quadro como uma paisagem, por exemplo, né? Para mim, todo quadro é uma paisagem. Mas se nós voltar lá na mitologia grega, a própria figura do belo, do lindo, é uma paisagem.
É uma paisagem. Quando um Deus olhar para a Terra e precisar ficar com alguém, casar, ele vai olhar para uma paisagem, né? O belo. Nossa, vou. Então, tipo, é o quadro, sabe? Eu vejo que é o retrato vivo para que a gente não perca não é o brilho, não é nada. Eu acho que é para a gente não perder a razão de viver. A arte, eu acho que entra como isso, sabe? Por isso que outro dia nós conversávamos, né? Até acho você magnífica e que tem uns projetos muito legal. É muito legal saber que nós vamos levar esse legado adiante, mas que nós vamos fazer o nosso legado, né? Nós falávamos lá de eu para mim hoje, o que que seria uma obra de arte? Seria de eu olhar todas elas e criar a minha. Se tu ler qualquer livro, né? Ele vai te dizer isso. Tipo, cara, estude todas as técnicas do mundo, mas cria a sua. E às vezes eu vejo que tá todo mundo brigando pelas técnicas dos outros. Todo mundo. Eles querem impor, né? Uma vez eu estava num lugar aí, num museu, e daí eu disse, para mim eu misturava tudo esses quadros. Eu acho que o barroco tem que ficar junto com o rococó e vai ter uma arte pop, e eu botava uma arte viva aqui no meio e deixava bagunçado. Como? Aí você não explica direito para as pessoas. Só que, ó, Michel de Portugal. Fala, Michel! Manda um alô para Portugal aí. Eu sempre dizia assim, o Michel é um desbravador também da arte, né? Ele pode até botar ali o nome dos museus lá em Lisboa. Lisboa é o Brasil um pouco mais aberto, digamos assim, né? Lá tu vai encontrar o museu 3 horas da manhã aberto e vai estar cheio de jovem, jovem é jovem, né? Não pode ter chefe manda ou chefe desmanda. Então, assim, ó, a arte nossa, eu vejo que a evolução é estudar o passado, mas nós temos que evoluir para o futuro sem carregar mágoa. Tem que ser um legado. Então, eu via que quanto mais eu estudava teatro, mais eu via que talvez ele não ia estar de acesso às pessoas, porque o teatro dizia que era um tapete vermelho, com toda aquela pompa, e quando Ismael, Estados Unidos, entrando aí, ó, nós estamos bem importante, viu? Obrigado, Ismael. Então, assim, ó, o que que acontece? Nós, como um todo na humanidade, sobre a história da arte é a história de nós mesmos, por esse momento. Se nesse momento a gente dizer que a arte é uma folha a ser pintada e que é isso que é para acontecer, acho que a gente tem que ser mais gentil, né? E aceitar. Então eu tinha muito medo de envelhecer e só olhar para trás. Só o que é técnica, só o que é certo e não olhar que não existe certo. Olhar o hoje, contemplar o hoje. E a arte tem esse nome, né? Vai contemplar o belo. O que que é o belo? Não é para ser vaidoso. O belo é o belo dia, o belo papo. Então, eu hoje aproveito quando eu vou buscar arte e olhar para um quadro e tudo, eu aproveito para que naquele momento não tenha sido o meu egoísmo de ir lá e dizer que eu fui ver tal quadro, que eu fui ver a Mona Lisa. Olha, bem pelo contrário, a Mona Lisa foi a que eu menos fiquei no Louvre. É, eu me interessei em umas outras coisas. Eu sou que nem um gatinho, eu vou indo nos coloridos e tal. Mas eu via que todo mundo queria a Mona Lisa pela sua perfeição e pelo legado que ela foi. Mas quantas Mona Lisa já tem espalhada por aí e a gente não fala, né? Não precisa ser rotulado como Mona Lisa, mas quanta obra de arte. Eu tenho uma obra aqui em cima. Salve, 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 Michel. Eu tenho uma obra de arte que eu achei ela, Mari, falando sobre arte. Eu achei ela num brechó. Eu não vou falar quanto que eu paguei, porque eu não vou vender ela jamais. É a melhor obra da minha vida, toda pintada. E eu queria dizer, quem pintou essa arte e como que ela veio me parar nesse brechó? Como é linda! Um quadro todo
o melhor quadro que eu tenho na minha vida é aquela obra. Tirando um que está ali na escola, que a Andressa Aguiar fez para mim, que é o quadro que representa a minha vida. Ela nunca falou sobre isso, né? Mas eu também nunca devolvi esse quadro para ela, porque ele é eu, ela fez eu, tem um barbudo ali, tá? O quanto a arte serve para lembrar quem nós somos, né? Quem nós somos. O quanto ela vai, como ela vai identificar isso como sociedade, como, mas ela não serve para educar. Ela não é para educar. Ela não é para ensinar a escovar os dentes. Ela é uma coisa tão gentil, tão frágil, tão delicada, que é para ter um momento que realmente a gente se conecta com nós mesmos. Quando tu olha para um quadro, não é para olhar que tinta foi, que artista foi. É para olhar o que ele reflete sobre nós mesmos. E provavelmente esse quadro vai dizer o que a sociedade está vivendo por aquele momento. Mesmo que ele seja antigo. Se ele for hoje um quadro gótico, tu olhar para ele lá, vamos pensar, se tu pegar uma pintura renascentista, se tu pegar os Tartaruga Ninja ali, que é um legado gigantesco, né? Olha o que eles fizeram. Eles estavam dentro lá da igreja, com o modernismo ali, com aquilo ali, e aqueles quadros lá são tão aceitos por todos lá dentro. Mas o mesmo quadro, se você pintar e levar ali, talvez não vai ser. Ah, mas tem gente pelada. E daí comecei a viajar. A minha maior briga, tanto é que tem alguns amigos que estão entrando ali, foi todos amigos que eu conquistei nessa. Era ir num lugar e desmistificar. E dizer assim, tem Michelangelo lá na minha terra também. Tem Leonardo da Vinci, tem artesão. Minha mãe é uma artesã. Vai lá, faz a capinha do bujão, faz que seja o que for. Mas a gente só tem uma visão. A arte da ganância, ela estraga tudo. Ah, é só se for essa grife que é para enfeitar aquilo ali. Não, ela tem que ter um propósito. Enfeitar é muito bom, mas ela tem que ter um outro propósito. Ela serve para nos alimentar, mas ela também serve para nos unir. Olha, eu tenho um quadro da Andressa Aguiar. É a maior honra da minha vida. A maior honra da minha vida. Eu não precisei ir no Louvre para ver o melhor quadro do mundo. Precisei entrar dentro do meu coração. Então, eu queria muito conversar e dialogar com as artes. Mas, acima de tudo, eu sempre disse, primeiro, antes de eu poder conversar, eu tirei o meu ego. Eu tinha. Todo mundo tem. As vaidades e tudo. Para virar uma coisa tão linda, que é como se eu andasse numa folha em branco todos os dias e daí eu vou me colorindo de arte. Saio, eu olho para aquele quadro pode me dar até a benção se for na casa da minha avó, é um quadro da Santa Ceia. Minha avó faz o sinal da cruz para a arte. É totalmente diferente. É que eleva a Deus. Eu já que me levaria a organizar aquele canto. Então é mais ou menos isso. Não sei se me fiz entender. Não, foi bom, foi bom. Eu gostei da conversa, está sendo interessante ver essas reflexões assim diferentes, né, do que a gente já está acostumado a ver, né, realmente dessa questão do academicismo, né, e de ver talvez por um outro lado, um outro olhar, né, porque realmente a arte a gente vai refletir, a gente vai pensar, a gente vai se enxergar, né, e talvez a gente nem não queira se enxergar quando a gente vê alguma coisa, né, a gente não quer aceitar que a gente se identifica com aquilo, né. Mas é realmente alguma coisa que às vezes tu olha para fora, mas automaticamente tu olha para dentro também, né? Seja no teatro, seja, né, por uma escultura, um quadro, uma pintura, tudo isso serve para nós, né? Muito mais para nós do que para os outros, né? Quando a gente faz alguma coisa, eu acredito, né? Muito isso. Tipo assim, a gente tem um cuidado, né, de quando colocar a arte na nossa vida, que as pessoas não precisam saber o que ela é, porque ela está em todos os lugares. Mas que eu acho que a gente tem que, até falam que é muito clichê meu, sabe? Eu falar que nós não podemos ser tão gentílico. O que é bom tem que ir embora
E o que é de longe é o melhor. Eu acho que tudo a seu tempo, mas quando realmente a gente começar a se conscientizar, isso eu estou falando só para mim, nunca aos outros, tá? Eu não gosto desse texto politicamente organizado, porque o Brasil tem que melhorar. Quem tem que melhorar é o Felipe. Quem tem que melhorar é o Felipe. Foi o Felipe que estragou o Brasil, tá? Foi só o Felipe. Então, a gente tem essa coisa de sempre colocar a culpa nos outros. De por que, que a arte não vai ali, por que, que quando não vai lá, ou por que, que quando um dá certo, parece que gera mil desconfiança. Eu já escutei pessoas dizendo assim, ah, mas ele copia de fulano de tal, copia bem, então. Parabéns. Parabéns. E quando quiserem copiar alguma coisa de mim, vai ser a maior honra. E quando quiserem me imitar, então eu vou estar num grau tão grande. E a gente tem muito medo. Nós temos muito medo disso. Sabe? Ah, mas aquilo ali está copiando Michelangelo. Nossa, querida. Que bom, hein? Que legal. Não tem como copiar. Somos únicos. Somos únicos. É parecido? Mesmo que eu bote a folha aqui na frente e desenhe ela, não é mais aquela. Aquela é aquela. Aquela tem a história dela. Eu vou ter a minha. Mas a gente está sempre em busca de buscar os falsários, quem nos faça mal, a arte que a gente não quer aceitar, do que aceitar. Do que aceitar, do que enxergar o outro ponto de vista. Então, eu via muito isso, sabe? Tipo, quando que nós vamos ser um ser humano mais evoluído? Quando eu prestar atenção só em mim. Só em mim. Então, tipo, para mim a arte é isso, sabe? Mas eu posso mudar. Talvez um dia eu vá num congresso onde uma pessoa mude e diga que a arte foi a pior coisa que a humanidade fez e eu aceito aquilo lá e eu tenha 80 anos e queira me manifestar. Já aconteceu isso. Eu não gosto de falar os lugares que eu estava e como as coisas chegaram ali. Como, por exemplo, quando eu comecei a fazer arte, eu gostava da arte underground. É todo jovem, né? Eu vou deixar o cabelo crescer, vou não sei o que, blá, blá, blá. Eu não sabia o que era underground. Daí tu vai me falar uma coisa, o outro vai me falar uma coisa, na faculdade eu te falo uma coisa. Eu não sabia o que era a essência do underground. A essência eu fui descobrir com uma senhora de 80 anos. Ela disse assim, depois que tu enjoou de fazer tudo, e soube fazer uma reta, soube entender, soube construir uma tinta, soube fazer tudo aquilo, vai ter um momento que a gente vai querer fazer o contrário. Só para ver o que as pessoas pensam. Então ela disse, eu joguei uma lata de tinta naquela parede que foi minha indignação porque eu estava com fome. E virou um quadro. E aquilo me marcou muito, porque eu já estava sendo indignado com 20 anos. Olha que doido. Eu teria que ser indignado mais velho. Quando a gente é jovem, tem que aproveitar a vida, parar de ser revoltado. Parar dessa revolta. A gente tem que viver bem a vida, aproveitar cada segundo dela. E não é filosoficamente, eu não sou de nenhuma religião, eu vou em todas. Aqui me convidar eu vou, se tiver comida, melhor ainda. Então eu não gosto essa pregação espiritual. Eu gosto do eu ser a melhor pessoa que possa se encontrar comigo mesmo e me motivar para que eu tenha uma vida mais de apreciação. Então, quando eu vi aquilo, eu parei de querer achar que é jogar aquilo. Não é jogar. E depois eu tive mais uma outra lição de moral na minha vida, que foi o valor da arte. Se eu não soubesse daquilo, hoje talvez eu não teria o que eu tenho e não teria viajado para os lugares para ir apreciar. Foi uma coisa muito simples, que isso acho que vem do Da Vinci. Da Vinci foi pintar um quadro, isso é fofoca, né? Fofoca dos artistas lá, né? Não vai saber se é verdade, né? É tão bonito botar o nome que é deles, que daí todo mundo escuta. Ele pintou um quadro e só demorou meia hora.
Isso é bem famoso no mundo das artes. Demorou meia hora e cobrou milhões. E uma rainha gritou: "Oh, meu Deus, mas não durou nem meia hora, tu me cobra milhões." Ele coloca para ela: "Será que foi só meia hora? Olhe para minha vida. Olha quanto tempo eu tive estudando para resolver a sua arte em meia hora. Olha quanto eu me machuquei. Olha quanto eu demorei para chegar até ali." Eu disse: "Nossa, que legal isso. A gente poder dizer quanto vale o nosso trabalho, quanto vale um quadro. Quando as pessoas pagam milhões por um quadro, elas estão pagando por anos de estudo, por toda aquela humanidade que evoluiu para que aquele quadro chegasse àquele momento. E ele eterniza um momento que não volta mais. E um momento que não volta mais, ele vale sim. Ele vale. Ele não tem mais como mensurar o valor. Então, o meu teatro de hoje, eu penso assim. Ó, o Gui também de São Paulo entrou. Hoje nós estamos bem importantes. Fico muito feliz, né, de ter arrecadado essas pessoas maravilhosas na minha vida. O Gui também, nós andamos por tudo. E lá para São Paulo, ele também é um grande apreciador. Já andou por mais de 26 países, esse menino. Ele entende de arte fenomenal. E não tem nada melhor que você sentar com uma pessoa e elas começarem a te contar, né, sobre os quadros. Eu absorvo tudo. Eu absorvo tudo. Eu sou um ladrão de boas ideias e de pensamento e de história. Eu sento e fico bem quietinho escutando aquelas histórias dos quadros, de como que chegou aquilo. Saudade de você, Gui. Muita saudade, um grande ator. Ele fez Esperando Godot. Esperando Godot é um surrealismo, a gente usou, mas de um teatro do absurdo. Todo mundo achava que o teatro do absurdo era você, sei lá, fazer alguma coisa, absurdamente para alguém. Mas, na verdade, era fazer as pessoas refletir sobre o que estava acontecendo. Também é meio louco, fazer o teatro acontecer na própria plateia. Então, era uma obra de arte. É um quadro. Quando eu faço uma peça de teatro, ela tem que ser um quadro. Bom, a gente conversa até sobre isso, né? Não mexe numa coisa que é magnífica. Agora, com o nosso próprio Romeu e Julieta, né? Não inventa. Não faz o teu Romeu, não faz a tua Julieta, não faz aquilo. Vamos fazer a história. O que vai acontecer é uma consequência. Mas quando a gente for olhar lá, não vai ser uma obra medieval? Né? Eu vou entrar mais lá na era elisabetana, onde as mulheres começaram a entrar no teatro. Olha como a história bate, né? Estamos fazendo a peça que é só mulheres, não é isso? Sim. E Romeu e Julieta foi interpretado por dois meninos. Mas, lá na era elisabetana, quando foi mandado fechar as casas de entretenimento por causa das pestes, sabe? Eu não vou dizer qual peste era, porque eu não sei de cabeça, mas podemos imaginar ali que tinha várias, né? Então aquilo ali estava dominando a cidade, eles achavam que vinha através do sexo, através de tudo aquilo. Fecha-se. Então, quando fechou, começou a todo o pessoal que trabalhava ali a migrar para os povos Mambembe. E as mulheres que trabalhavam por ali foram tudo para o teatro, porque o teatro não tem essa vida de aceita ou não aceita. Ele só é, tá? O dia que tiver lá as regras para ele, eu acho que a única regra que tem que ter dois tipos de teatro. Um que me serve e um que não me serve. Porque ele é o espelho de mim mesmo. Então, tipo assim, as artes é isso. Eu não sei se vocês gostam de apreciar muito arte, mas não dá para ver meio que pela pessoa a arte que ela faz. No teatro dá. Se a pessoa é bem mal educada, bem, tipo, grotesca, a obra que ela vai escrever vai ser sempre aquilo. Ela não vai escrever, ou vai ser muito, muito ao contrário, ou vai ser muito ao contrário. Ó, eu recebi até um bis, e ela botou numa que tá acabando.
Então, no lugar disso, Para falar desse assunto, se tu quer falar um pouquinho dos teus projetos agora na escola, por exemplo, o Pequeno Príncipe. A gente tem 5 minutinhos agora, tá, então, eu, na verdade, de projeto, seria até meio egoísmo falar aqui. O único projeto foi da nossa partilha aqui de informação e você, e essas pessoas têm entrado. Isso alegrou meu dia. Foi de tudo que eu plantei. Então, temos sim, tem a escola de atores em Passo Fundo, não é para ego, não é para nada, é simplesmente um lugar onde as pessoas vão entender o que é o início das artes, saber todas as técnicas para escolher as suas. Não é um lugar para encontro de vaidade, não é um lugar para nada, é as manifestações do que estamos sentindo por esse momento. E lá, sim, vamos ter vários espetáculos, inclusive Romeu e Julieta, que esta moça que eu falo agora, vai fazer comigo e é uma honra. Sou admirador das tuas palavras e quero ver muita arte tua aí, muita coisa legal. E sim, vamos fazer o Pequeno Príncipe e talvez dê certo se retroceder, né? Vamos retroceder e vamos fazer um DVD. Um DVD? Eu nunca tive um DVD, eu quero ter um DVD de um espetáculo para eternizar ele, né? Porque o teatro não dá para. Ele não é cinema. O teatro é ao vivo, é aproveitar naquele momento. É o pai e a mãe sentado na plateia, o namorado querendo namorar, as crianças querendo ver o primeiro bicho-papão, o primeiro demônio que elas viram. Foi no teatro, as crianças ficam com medo, mas o medo também é necessário. Então é isso. Convidar todo mundo, se quiser me acompanhar no Instagram ali, se quiser acompanhar o museu, que amo de paixão, tenho várias parcerias, conheço todos lá, né? Acompanhar o nosso trabalho é só entrar da Escola de Atores, depois tu pode colocar ali. Mas agora as palavras são suas aí. bom, agora a gente já está no finalzinho do nosso tempo, né? Então, vamos ver se a gente não faz uma outra live também, que o nosso feedback foi muito positivo com a tua presença, né? Então, vamos ver se a gente não organiza mais coisas para o nosso público. Foi uma parceria muito legal. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas suas palavras. Com certeza foi uma aula, foi muito interessante. Todas as pinceladas que tu deu, né? E as falas e as reflexões foram muito importantes para nós. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Agradeço. Eu não tenho como falar, né, sobre arte sem começar lá do início. Então, se a gente tiver uma outra futuramente, a gente já fala do adiante, né? Dá para falar de movimento estético, do teatro surrealista, as obras de arte dentro do espetáculo, performance, que tem tudo a ver com vocês lá, né? Performance do artista. Nossa, conheci muita gente que faz umas performances magnífica, né? O próprio que tinha que ele jogava as tintas nas paredes, eu não me lembro o nome dele agora, que a Andressa deve saber ali. E tá vivo ele. Então ele botava música e tudo e ia pintando seus quadros. Obrigado, obrigado. Quando quiser encerrar. Obrigado, pessoal, por ter entrado. Vocês me deixam muito feliz. Me motiva muito. É de Passo Fundo para o mundo e o mundo que venha para cá nos ver também. Vamos se dar valor quem faz arte, mas acima de tudo, a corrente maior é a união mesmo. Que não seja uma pessoa de fora para a gente bater palma, para a gente aplaudir. Vamos amar quem está bem pertinho de nós para que o mundo seja melhor. Vamos cuidar dos nossos. E depois, quando a gente vai, eles já vão estar cuidados, porque daí cada um cuidou dos seus. Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui nesse encontro. Nós também agradecemos. Bom, pessoal, obrigada pela participação de todos vocês aqui, pelos comentários. Espero que possa ter vocês na próxima live, que vai ser bem legal. Podem seguir nas nossas redes sociais. A gente depois vai disponibilizar essa live e a gente vai deixar todas as informações aqui na descrição, né, do vídeo quando ele ficar salvo. E deixa eu pensar aqui mais. Bom, acho que é isso. Muito E obrigada. as coisas que não gostaram, joguem tudo fora. E o que eu falei que não condiz foi culpa dos livros e das fofocas. Tá bom. Então, pessoal, é isso. Agora já tá no finalzinho do tempo, então eu já vou ir finalizando aqui.
Tchau, muito obrigada. Até a próxima. E acompanhem as nossas publicações, os nossos conteúdos que são bem legais, tanto aqui, né, no Mari, nosso. a Mari e a Andressa são duas artistas também.